Olá, bem-vindo a mais uma reflexão aqui no canal. Eu estava orando ao Senhor e me veio um versículo na minha mente que eu quero dividir com vocês, que está no livro de Provérbios, o capítulo 4, o versículo 23. É um trecho bem conhecido da Bíblia e eu acho que ele é muito pertinente para os nossos dias. É um versículo que, claro, né, sempre está na Bíblia, em todos os tempos, ele foi muito útil para o ser humano. Mas nós, na nossa época, na nossa geração, em que somos bombardeados com tantas coisas, né, com tantas informações, tantas cobranças que a gente faz para a gente mesmo, são tantas vozes no nosso entorno, que eu acho importante a gente refletir nesse trecho da Bíblia. Está no capítulo 4 de Provérbios, o versículo 23. Eu vou ler para nós o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha que forte isso. E eu estava orando para Deus justamente isso, né? Pensando na minha vida e pensando, Senhor, eu preciso que o Senhor guarde o meu coração. Porque é tão sutil a gente se perder na caminhada. Aqui, de repente, eu tô falando para alguém, né, que tem o costume de ir na igreja, que já crê no Senhor, já aceitou a Jesus, que é o meu caso, né? Já aceitei a Jesus já faz muitos anos, vou na igreja, enfim. Mas na caminhada da vida é muito fácil a gente perder o nosso coração, né? A gente se deixar assim, se envolver pelas preocupações, muitas vezes, né, pelos desafios da vida, e a gente perde o nosso coração, ou simplesmente pela rotina mesmo, né? Muitas vezes, não sei se você se sente assim, de repente, sente que as situações ou a vida parece que é um peso te oprimindo, né? Geralmente, quando a gente está se sentindo assim, é porque a gente não está dobrando o nosso joelho o suficiente, né? Dobrando o nosso joelho aqui eu falo, não de uma forma religiosa, só por um protocolo religioso, seguindo, né, algo assim para agradar o Senhor, no sentido assim, se eu não fizer, Deus vai me punir. Não, mas é justamente a gente derramar nossa alma, nosso coração para Deus, né? E aí a gente se sente oprimido com essas demandas da vida, com a rotina ou com os problemas, porque a gente não dobrou o nosso joelho o suficiente, a gente não foi o suficiente para a presença do Senhor, para ser assim aliviado, né, desse fardo que é às vezes a vida. E olha que interessante, né? Ó, acima de tudo, guarde o seu coração. É algo que a gente deve vigiar, cuidar. Não é algo automático, né? Se tá na Bíblia assim, olha, como uma instrução para nós, então significa que a gente tem a nossa parte aí em tomar cuidado, em ter que tomar cuidado nisso, né? Em guardar o nosso coração, se atentar para isso, vigiar nesse aspecto, em cuidar do nosso coração. E olha o que vem dizendo, né? Pois dele, do nosso coração, da nossa alma, né? Depende toda a nossa vida. E isso é verdade, porque se a gente está numa situação limite na nossa vida, um problema, um desafio ou uma rotina ali, né, cansativa, estressante, mas o nosso coração não está guardado em Deus, a gente facilmente se entra aí num desequilíbrio emocional, né, num caos. Então, como é importante a gente guardar o nosso coração. E como eu disse, assim, nos dias de hoje, eu acredito mais ainda, né? Porque a internet é algo maravilhoso, mas traz para nós tanta informação, tanta coisa boa, mas tanta coisa ruim ao mesmo tempo, que se a gente não guardar o nosso coração é muito perigoso, né? A gente não guardar o nosso coração, inclusive, assim, ó, de falsos ensinamentos. A gente precisa vigiar nessa área, filtrar as coisas que a gente escuta na internet. Às vezes, esses vídeos sensacionalistas, alarmistas, antigamente era simplesmente a gente pensar assim, não vou ligar a TV nesses noticiários aí de sangrentos, né, que só
só passa tragédia. E a gente optava por isso, eu era desse time aí, né? Continuo sendo. Às vezes é importante a gente estar a par das notícias, mas a gente deve guardar o nosso coração, eu sempre pensei nisso. Então eu sempre pensei assim, não, eu não vou estar logo de manhã vendo noticiário, coisas aí, crimes e coisas que acontecem todos os dias, de vez em quando a gente saber, né, o que passa na sociedade, ver o grau de violência, os assuntos, né, da atualidade é importante. Mas tem pessoas que dia após dia colocam isso no seu interior, né? Então, antigamente era simplesmente isso, né? Ah, não vou ligar a TV, não vou ver aí essa sangria. Mas com a internet a gente é bombardeado, né? Dia após dia, com tantas coisas e não só as más notícias de violência, de crime, disso e de aquilo. Mas a gente é bombardeado também pelos falsos ensinamentos, pelas notícias alarmistas, causam medo, pânico na gente, né? Porque isso é algo que chama atenção. Muitas pessoas mal intencionadas se deram conta aí que é o que é visualizado, é o que as pessoas buscam, essas notícias, tem mais alcance, né? Aí a chance aí do YouTube recomendar, de ganhar dinheiro. Então, infelizmente, muitas coisas são usadas para o mal e a gente não se dá conta disso e começa a buscar esse tipo de informação sensacionalista, alarmista. E é muito importante que a gente vigie e cuide o nosso coração. Porque nós cristãos sabemos, né, que esse mundo vai de mal a pior em muitos aspectos, as questões climáticas, as questões políticas e guerras. Mas nós temos a nossa confiança em Deus, né? Nós temos a nossa esperança no Senhor, a nossa redenção em Deus, em Jesus Cristo. Então a gente não deve temer, por mais difícil que está o cenário, a gente deve confiar no Senhor e se apoiar nas promessas da palavra dele. Então, às vezes, a gente ficar buscando esses vídeos, essas notícias, elas não fazem bem para o nosso coração. E a palavra do Senhor nos instrui a isso, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quantas vezes essas notícias, elas vão causar um pânico, uma ansiedade em nós, medo. E não é isso que Deus deseja para a nossa vida. Então, esse é um aspecto, né, em relação às informações, em relação à internet, mas a gente pode pensar em muitas coisas, né, nesse trecho aqui. Inclusive na nossa própria vida, como eu estava falando, porque as preocupações, o dia a dia, o corre-corre, às vezes os problemas, eles vão sufocando a nossa vida de uma maneira que a gente vai vivendo no automático e a gente não para orar ao Senhor, para colocar a nossa vida aos pés de Deus, para crescer em intimidade com Deus, né? Colocar diante do Senhor todas as nossas questões, isso alivia o nosso coração. E é isso que a gente deve fazer, para a gente não colapsar aí, né, emocionalmente, porque se a gente olhar a nossa volta, tantas más notícias ou problemas aí econômicos, crise, questões ambientais, tantas incertezas, inseguranças que norteiam aí a nossa vida na atualidade. Se a gente olhar para isso, a gente vai enlouquecer, né? A gente vai sair do nosso eixo. Então a gente precisa alicerçar os nossos pés na palavra do Senhor, na confiança em Deus, no secreto com o Senhor, em guardar o nosso coração diante do Senhor, indo para Ele, né, dia após dia, ter uma rotina aí de oração, colocar para o Senhor todas as nossas questões, porque quem não quer ter uma vida mais leve? Então a gente deve seguir esse ensinamento bíblico, ser intencional em guardar o nosso coração da nossa própria vida, do nosso próprio estresse, da nossa própria rotina, ansiedade,
guardar o nosso coração dessas notícias. Aqui não estou apoiando, né, que a gente seja uns alienados que não estão por dentro aí das notícias, do que acontece no mundo, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. A gente não nutrir a nossa alma dia após dia com essas notícias alarmistas, com esse caos aí, né? Com esse sangue desenfreado que muitas vezes é o que vende. Infelizmente, a gente já via isso na televisão, mas a internet acaba aumentando, né? Aumentando a proporção das notícias, do alcance das notícias na nossa vida. Então a gente deve aprender a cuidar, a vigiar, guardar o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida. E aí eu te pergunto, tu quer ter uma vida de paz? Tu quer ter uma vida tranquila, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar da rotina, apesar da loucura do dia a dia, apesar das incertezas do amanhã, mas você quer ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade? A gente só vai ter essa vida de paz, de tranquilidade, confiando plenamente no cuidado do Senhor por nós e desenvolvendo dia após dia esse hábito aí da oração, esse hábito de entrega, esse hábito de guardar o nosso coração no secreto de Deus. Então eu espero que esse vídeo tenha te encorajado a pensar sobre isso. Eu ainda estou pensando aqui na minha vida, tentando ser confrontada aí, né, com o meu dia a dia, buscando ser confrontada. A gente precisa buscar ser confrontado no nosso dia a dia para fazer as mudanças. E eu tô me dando conta, eu preciso realinhar aí a minha caminhada, guardar o meu coração do estresse, da rotina, das preocupações, porque eu quero ter uma vida de paz, eu quero confiar no Senhor, no cuidado de Deus por mim. Então que esse vídeo também te encoraje a isso. Abraço e até a próxima reflexão.